O universo do trabalho não é, obviamente, desvinculado do universo da sociedade. Por isso, as coisas boas que há na sociedade repercutem no mundo do trabalho, mas também as barreiras, os preconceitos e as coisas ruins se espelham no mundo do trabalho. E se é trabalho, pode chegar. O podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, examina hoje uma espécie particular de dificuldade que vem do preconceito e da discriminação, que é a relação das pessoas trans com o mercado de trabalho. Para isso, tenho a honrosa alegria de receber a psicóloga Olivia Bustani e a professora e psicóloga Carly Porcino. Muito obrigado pela disponibilidade das duas. Sejam bem-vindas. Iniciamos, Carly, se você permite, lembrando um verso de Caetano que diz: Narciso acha feio o que não é espelho. Isso pode ser uma luz para a gente na compreensão desse problema? A diferença entre a pessoa trans e a pessoa cis é a fonte que não justifica, mas explica essas dificuldades? Eu penso que sim. Primeiro porque o universo, em termos de universo cisgênero, ele prescinde que todas as pessoas trans tivessem os mesmos desejos e motivações pessoais no tocante à adoção de um procedimento ou outro em termos de enquadre. Daí eu costumo brincar dizendo que nós, pessoas trans, não somos o batom de uma determinada cor e linha em um processo de edição que produz 1000 de uma vez. Então, cada pessoa é única, ela tem a sua tonalidade e naturalmente que o universo que a cisgeneridade impõe a nós, pessoas trans, é algo que é impossível de alcançar, né? Considerando o que se espera de nós, né? E efetivamente, nem sempre... E essa é uma das principais questões, porque nem sempre o que a gente efetivamente, por meio da autodeterminação, compreendendo o que é melhor para si, a gente consegue olhar para o espelho e efetivamente se enxergar, se ver do modo como se auto-reconhece. Então, isso pode ser fruto de sofrimento para um número expressivo de pessoas, talvez não para outras. Mas isso impede o acesso ao mercado de trabalho formal. Violentamente. É a sua experiência, Olivia, isso? Quais são, na sua perspectiva profissional, os desafios que isto impõe? Eu acho que, assim, isso não se deve só ao mercado de trabalho. Eu acho que essa questão, ela vai além, né? Porque essas pessoas nascem sentindo-se diferentes e a primeira barreira, talvez a mais dolorosa, já começa na família. A partir daí, vão para a escola, que é um outro espaço que, teoricamente, deveria ser um espaço de socialização. De acolhimento, não? De acolhimento, de formação, né, de cidadania, mas nem sempre as escolas estão preparadas para lidar com a questão da diversidade. Então, essas pessoas passam novamente por um sofrimento, por uma discriminação, e vão seguindo, né, durante todo o seu processo de formação acadêmica, tendo algumas dificuldades. Aqueles que conseguiram não ficar pelo caminho e conseguem, enfim, concluir, vai enfrentar uma nova etapa de desafios nesse caminho longo, que é a inserção no mercado de trabalho. E aí, novamente, eles vão ter dificuldade, vão ter que performar, às vezes, muitas vezes isso acontece, alguém que eles não são, para tentar se encaixar num padrão que é definido, né, que é o hétero cis normativo. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, é um desafio desde o momento anterior até a entrada no mercado de trabalho, né? Eles são diferentes. Sim. Você toma isso da sua prática profissional? Sim, sim, porque assim, eu tenho ouvido histórias de pessoas, tá? E são diversas, em diversos segmentos. Eu vou trazer, talvez agora uma, de um engenheiro, há 31 anos numa organização, e que ele falava da dificuldade das pessoas se assumirem. E ele próprio entrou muito jovem, performou um homem hétero, casou-se, né? Todo o padrão esperado, né? Dentro da sociedade. Teve 2 filhas, tudo bem, mas chegou um momento que ele não suportava mais lidar, né? Com essa repressão dessa sexualidade. Então ele resolveu assumir, família tranquilo, filha, ex-mulher, os pais apoiando, mas ainda no trabalho
né, onde ele já tinha 31 anos, ele não conseguia assumir. Né? E aí, a partir de trocas nossas, ele conseguiu, enfim, dar um depoimento e libertar o último elo que o prendia. Então, a sociedade era um preconceito, a família e tudo mais, mas assim, era no local de trabalho que ele ainda... E olha, doutor Marcos, que a gente está falando de um profissional de liderança, Sim. tá? E ainda assim, ele tinha essa dificuldade. Então, isso é presente e comum, infelizmente. A gente precisa lembrar que da centralidade na nossa lógica capitalista, da centralidade do trabalho, né? A gente nasce e começa a se preparar para o trabalho, depois trabalha a vida inteira e depois vive pensando no fim do trabalho. E, em geral, as coisas não acontecem na ordem certa, você deixa de viver antes do fim do trabalho. Portanto, a gente ocupa uns 2/3 da vida só com o trabalho. Quer dizer, se neste espaço for preciso violentar-se, esconder, performar, é muito sofrimento, né? Há uma palavra que eu conheci quando a gente conversou, Carly, que é passabilidade. O que é que isso tem a ver com o nosso tema e como é que se torna uma barreira para a pessoa trans no mercado? Então, a passabilidade é um termo que a gente toma de empréstimo, nós, pessoas trans, né, da cisgeneridade. Não existe uma passabilidade transgênera. Então, e isso é o que se espera, o que o universo cisgênero espera de nós, pessoas transgêneras. Então, quando se fala de uma pessoa trans, espera-se que essa pessoa tenha atributos para que o corpo seja lido como se fosse uma pessoa cis, né? E isso traz sofrimento para a vida das pessoas, porque nem todas as pessoas desejam promover modificações corporais, né? E as que desejam nem sempre dispõem de recurso financeiro para tal, né? E isso pode promover um sofrimento psíquico no sentido de uma submissão a essa cisnorma, né? Onde a gente precisasse se adequar para ser legitimada e o legitimado, reconhecida e o reconhecido. É um processo que não é barato em termos do custo na repercussão nesse bem-estar psicoemocional. O que a gente deve compreender de que para que a gente tenha o corpo lido, consoante se naturalmente que a gente vai precisar fazer as cirurgias sociais diuturnamente, que é a troca do pronome, a reafirmação do pronome, a reafirmação do modo como se reconhece. E isso é um desgaste que quando nós não dispomos de uma certa materialidade corporal, somos objetos digamos assim, de preconceito e discriminação dentro dos universos. Ou seja, espera-se que uma mulher transgênera, uma mulher trans, uma pessoa travesti tenha um determinado padrão e um determinado estereótipo, né? Mas considerando as representações hegemônicas arraigadas no meio social. Isso, quando destoa, naturalmente que isso repercute e causa sofrimento e desconforto para quem não tem o corpo lido, né, consoante se é. E no universo do trabalho, essa é uma regra, ou seja, quanto mais passabilidade se tem, a probabilidade... Existe a possibilidade de maior empregabilidade, naturalmente. Uma espécie de limite de tolerância. Você pode parecer isso até aqui, aí eu deixo passar. Não é isso. De passabilidade. Muito cruel, né? Muito cruel. Eu poderia fazer uma pergunta para Carly? Carly, você acha que a questão da passabilidade do homem trans é maior do que a da mulher trans? Por que eu estou te perguntando isso? Né? Tem uma pesquisa que foi feita pela FAPESP em São Paulo, em 2020, na cidade de São Paulo, que diz que a empregabilidade no mercado formal, né, de homens trans é 4 vezes superior à de mulheres trans. Então, agora me ocorreu, será que é pela questão da passabilidade? Talvez não da passabilidade, mas da materialidade corporal que a pessoa tem para o corpo ser lido consoante se é. Então, a maior parte dos homens trans e pessoas transmasculinas que performam uma masculinidade, o que é necessário para que o homem seja reconhecido como homem? A barba. Então, poucos meses de uso da terapia hormonal. Barato. Né? Uma saída mais barata, não é? Do que o contrário. Do que o contrário. Então, veja, olhou para o corpo, olhou para a face da pessoa, porque, veja, as pessoas olham para o corpo, mas buscam ancorar este corpo ao rosto. Né? Então, se vê barba, então, por mais feminilidade que aquele corpo possa expressar, naturalmente que pode deixar até uma dúvida, considerando... se não perguntou para a pessoa o modo como ela se autodetermina. Mas a barba é digamos assim... Uma legenda. Uma legenda de que se
pode ter o corpo lido como homem. Então, talvez seja isso. Diferente de mulheres trans, porque, por exemplo, quanto custa uma sessão de laser para eliminar os pelos, né? A face, né? Quando se olha para o corpo de uma mulher, o que se espera dela é que ela tenha peito, mama. Então, muitas de nós que não dispõem desse atributo, o corpo vai continuar sendo lido, em sua maioria, talvez consoante ao modo como a gente não se reconhece. Sim. E isso, talvez, Olivia, faça sentido no tocante, né, em termos de empregabilidade e de acesso. Muito obrigado, Olivia. Nós vamos examinar, Olivia, o início da chegada no mercado de trabalho, que é a fase de seleção, mas isso é preciso ser feito depois do intervalo. Pode chegar e examinar hoje a questão das pessoas trans e o mercado de trabalho, na companhia das psicólogas Olivia e Carly, e voltamos já já. As pessoas trans e o mercado de trabalho é o tema do Pode Chegar deste episódio, que conta com a participação das psicólogas Olivia e Carly. Olivia, falávamos no início do processo de chegada ao mercado, que é o processo seletivo. Como é que isto, resultando em rejeição, em não pertencimento da pessoa trans, impacta na sua saúde mental? Bom, para começo, é importante a gente ressaltar a importância, né, que o trabalho ocupa na vida do sujeito, né, de todo ser humano, né, e na sua relação mesmo, né, com o mundo, na centralidade. Então, assim, é muito importante o trabalho, sobretudo porque ele é a partir dele, né, que se sobrevive, né. Então, primeiro, digamos assim, espaço de sobrevivência, né, e no nível mais subjetivo, né, fala de uma condição de uma competência para produzir signos, né? Então, assim, é a centralidade da vida, né? E aí eu trago até um trecho de uma música de Gonzaguinha, né? Onde ela traz o seguinte, é o guerreiro menino, que é também conhecido como um homem também chora. Então, ele fala o seguinte, um homem se humilha, se castra o seu sonho. E o sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Então, acho que isso, assim, exprime muito bem, né? Então, tem uma matéria da RH, né, RH, que fala o seguinte, que isso foi de abril de 2024, que só 4% da população trans no Brasil tem carteira assinada. Sim. Então, não dá para ser feliz mesmo, né? Sim, o que é escandaloso pensar que a visão do mercado total, este número sobe para 50%, né? No mercado brasileiro, Sim. a informalidade atinge 50%. Sim. Quando isso envolve pessoas trans, 96%, né? Exatamente. A informalidade. Exatamente. Então, assim, essas pessoas, elas vão tendo dificuldades de acesso, né, vão sendo discriminadas e, evidentemente, isso afeta a sua saúde mental, né? A Organização Mundial de Saúde, ela fala assim, só existe saúde se houver saúde mental. Sim. E essas pessoas, evidentemente, padecem, né, desse processo porque elas não conseguem se encaixar. Você falou da questão do regulamento de seleção. Nem sempre as empresas estão preparadas, né, para, inclusive, conhecer a vivência dessas pessoas e adequar os processos seletivos, né, à condição delas, porque, em geral, são pessoas que não conseguiram concluir um ciclo formal, né? E aí vem qual é a consequência disso, né? Isso impacta, cria, digamos assim, cicatrizes bem profundas, né? E aí a consequência é o quê? É muita dor, sofrimento, né? É a baixa autoestima, é o isolamento social, digamos assim, o rendimento laboral ele é afetado, né? Essas pessoas passam a ter problemas físicos mesmos e psicológicos, e aí vem todo um processo que vai seguindo depressão, às vezes síndrome do pânico, isso vai no crescente, né? Automutilação, podendo chegar, inclusive, a ideias suicidas e ao próprio suicídio, né? Então, assim, por que essa população ela é tão suscetível, né, em relação à população cis-hétero? Então, os LGBTQIAPN+, são mais suscetíveis exatamente por toda essa exclusão e pela reiterada necessidade de provar que eles têm condição e que eles podem estar entrando no mercado de trabalho, né?
como é que se diz o nome dele, que agora me ocorreu, meu Deus, do Grupo Gay da Bahia, né? É Luiz Motti. Luiz Motti. Luiz Motti fala que, assim, os suicídios, eles estão geralmente ligados, né? São, digamos, consequência, os suicídios são consequência de um processo de preconceito. Em geral, é uma consequência mesmo, né? Então, a gente vê que essas pessoas realmente, em última instância, elas vão sendo jogadas mesmo, né? Digamos assim, para uma situação de vulnerabilidade social, até a prostituição, que é um trabalho, mas não por uma escolha, né? Por uma falta Exatamente por falta de oportunidade, né? Então, o mercado não abre oportunidades e essas pessoas afetadas do ponto de vista emocional e psicológico não têm outra saída a não ser buscar, né? Muito triste. Muito. Carly, além do preconceito escancarado e assumido, né? Que outras condições estruturais põem obstáculos para a pessoa trans no mundo do trabalho, para a gente ter maior clareza do que muitas vezes o padrão cis normativo não enxerga? Isso começa pela dificuldade, pelas barreiras no acesso aos processos de formação. Sim. Nós não evadimos da escola como dizem. Nós somos expulsas da escola. Né? As políticas de permanência hoje, no acesso à formação superior, não deveriam permitir tão somente o acesso. Precisam assegurar o acesso, mas também a permanência para que acessamos o curso de graduação e que tenhamos a oportunidade de sairmos de lá tituladas e titulados. Isso é desafiador. Em 2023, eu defendi uma tese de doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde, na UFBA, onde trabalhei com 92 mulheres trans aqui em Salvador, onde busquei conhecer o que pensavam elas sobre o próprio corpo, pensando o corpo real, e o corpo ideal, pensando no corpo que gostariam de ter. Dessas 92 pessoas, 6 pessoas tinham apenas a formação superior. 7%. Dessas 6, apenas uma estava trabalhando na área de formação. Olha. Uma única. É o prolongamento do sofrimento a que se referiu, Olivia. Isso. Mais que 60% delas, quando não complementavam a renda por meio do trabalho sexual remunerado, viviam exclusivamente dele. Né? E daí é importante pensar de que o trabalho sexual remunerado não deveria ser a única, digamos assim, forma de se sobreviver sendo uma pessoa trans. Quem deseja vivenciar ou viver do trabalho sexual, tendo uma fonte de renda do trabalho formal e ou informal, pudesse complementar a sua renda, mas não como alternativa para a sobrevivência. E aí, vejam que é o país que mais consome mídia pornográfica produzida por pessoas trans no mundo, quando não está na primeira posição, está na terceira posição, mas é o país que mais mata pessoas trans no mundo, que mata e que extermina. E quando a gente fala de suicídio, a gente nem diz, nem atribui, porque o suicídio não se deu, a pessoa que foi suicidada não é porque ela era uma pessoa trans, porque a transgeneridade não é um problema para nós. O que é um problema para nós é a ausência de um suporte social em termos de reconhecimento e legitimação que nos ajudem, que contribuam no sistema de proteção para que conseguimos avançar. Então, hoje, eu penso que, assim, se eu tivesse transicionado socialmente nos anos 80, talvez não tivesse viva. Né? Então, eu precisei cispassar, que é um termo desenvolvido pela... Né, que agora eu compreendo, claro. Pela querida Fran Demétrio, isso, e que não está mais entre nós, mas que a leitura que faziam sobre o meu corpo era uma leitura do qual eu não me reconhecia. Então, aquilo me causava um desconforto, e daí fica uma dica de que não existe um tempo para que uma pessoa trans possa tornar a sua vivência interna pública com outras pessoas. Eu tornei a minha vivência interna pública muito recentemente. Né? Então, vejam que assim, isso traz prejuízo? Traz, porque eu passei a vida inteira, sabe, na tentativa, nos processos de autoafirmação e de autorreconhecimento, para chegar aos 50 e poucos anos, né, vivenciando isso, mas que bom que tive essa oportunidade de ser acolhida e de ser legitimada
tão somente como efetivamente me autodetermino. Então, pensar de que o trabalho sexual é uma fonte exclusiva de renda é muito lastimável, sabe? Para uma população que deveria, que não tem, que por conta da discriminação sequer exerce a cidadania, o direito à cidadania, se a gente compreende a cidadania como sendo a participação plena da pessoa na sociedade. Ou seja, a gente está na margem, a gente não adentra os centros. Então, quantas juízas temos sendo uma pessoa trans? Né? Que referência temos de pessoas trans no universo do trabalho? A gente conta, sabe, na ponta dos dedos, efetivamente as pessoas que têm experiências exitosas. E isso é muito bom, mas não é o suficiente. Avanços precisam acontecer porque não dá para que a gente continue sofrendo discriminação nos processos seletivos e quando empresas contratam, não tem uma preocupação efetiva de garantir a nossa segurança e integridade dentro do ambiente organizacional sem causar constrangimento, Respeito. como, por exemplo, o acesso ao banheiro, o acesso ao vestiário para as trabalhadoras e ou trabalhadores que efetivamente precisem fazer a troca de roupa, tendo em vista, né, uma determinada área da organização que precisa de uma farda, de um equipamento de proteção individual exclusivo para aquela finalidade. Muito obrigado. Que estratégias, Olivia, você enxerga necessárias para a gente enfrentar essa situação lastimável? Um levantamento feito pela McKinsey, uma empresa, né, antes de eu chegar nas estratégias especificamente, ela traz que, assim, numa pesquisa, as empresas que têm equipes plurais, elas têm os resultados melhorados em 21%. Assim como uma pesquisa também da Harvard Business School, ela fala que 17% a mais de engajamento nos profissionais que têm dentro das suas organizações uma política de diversidade. Excelente. Aí a pergunta é, e por que não, diante desses dados? Porque existem inúmeros benefícios, né? Por que não as empresas adotam? A gente está falando o quê? De uma melhoria de resultado e está falando de um engajamento de profissionais, né? Mas, assim, isso ainda é muito difícil, né? Porque a gente sabe que, assim, essa população LGBT ainda hoje, ela está dentro do armário, né? Então, sobretudo quando a gente fala de pessoas trans. E, assim, seguramente não dá para ser feliz, né, dentro do armário. Todo mundo quer um lugar, né, para existir, não é dentro de um armário. Então, assim, a gente vai lidando com todo esse processo e tudo isso vai diminuindo, né, digamos, a representatividade dessas pessoas nesse local. E para a gente ter a política adotada nas empresas, é fundamental que esses dirigentes, eles realmente abracem essa causa. Então, antes de trazer as estratégias, eu gostaria de trazer algumas perguntas para reflexão, certo? Quais as empresas que estão verdadeiramente abraçando essa causa, né? Como algo que não seja digamos assim, simples cumprimento de cota. Porque de nada adianta você ter uma cota se você não tem uma política interna para receber... Acolher e manter. Exatamente. Não só para acolher. Desenvolver, entendeu? Dar condição. Sim. Então, assim, o quanto essas políticas são efetivamente criadas e o quanto esses gestores estão, assim, num processo educativo com eles próprios e trazendo isso para suas respectivas equipes. Então, se nada disso acontece, vai ficar difícil ter uma estratégia, mas vamos a elas. Sim, eu vou pedir licença, Olivia, dizer que as perguntas já são suficientes para as pessoas pensarem as estratégias e nós tratamos das estratégias num outro episódio, porque lamentavelmente o nosso tempo terminou. Eu vou agradecer muito a presença das duas e dizer que o Pode Chegar deste episódio tratou de pessoas trans e o mercado de trabalho com a psicóloga Carly, professora, e a psicóloga Olivia. Até o próximo episódio.